Estamos aqui hoje com o professor Luiz Carlos Cagliari, né, um linguista e que veio a Cascavel para trabalhar alfabetização em linguística num projeto de extensão da UniOeste. Professor, hoje discutir a alfabetização, onde nós temos tanta discussão sobre métodos, sobre metodologias. Como o senhor vê e qual é a importância da linguística para o processo de alfabetização? Bom, em primeiro lugar, eu devia agradecer aqui o convite que me foi feito para vir a Cascavel, para poder conversar com professores, porque esse é o grupo com quem eu gosto de conversar. Professor que sabe exatamente o problema e sempre tem uma esperança de resolver alguns problemas que ficaram perdidos no meio do caminho. E para resolver essas questões, esses problemas perdidos no meio do caminho, a única solução é usar as técnicas da linguística, porque a alfabetização trabalha basicamente com três coisas. A primeira é a linguagem oral. Então, para estudar a linguagem oral, você precisa da linguística. A segunda coisa é a escrita, mas não a escrita literária. É a escrita, a produção de escrita, é saber escrever e ler. Então, quem trabalha com essa questão, tecnicamente, é a linguística moderna também. E a terceira coisa é a ortografia, que é, vamos dizer, uma subdivisão dos estudos da escrita. Então, a linguística tem como preocupação essas três coisas. E essas três coisas é que constituem a base da alfabetização. Você precisa, para resolver a alfabetização, trabalhar com a fala, trabalhar com a escrita, não é? Com a leitura, que é decifração, não é? E resolver o problema de ortografia. Como é que você vai resolver? Então, é a linguística que tem essas coisas. A linguística moderna. Uhum. E nós, aqui da região sul, né, na UniOeste como um todo também, muito se estudou sobre o seu livro, né, Alfabetizando Sem o Bá, Bê, Bobô. E ele sempre foi um livro muito querido pelos professores alfabetizadores. Eu venho de 19 anos de alfabetizadora, porque ele tinha uma linguagem muito clara, né? E hoje em dia nós só o encontramos em sebo. Há uma previsão, há um estudo, ou uma intenção de retomar esse livro novamente nas publicações? Talvez eu deva começar um pouco antes. Esse livro foi escrito quando eu estava em Londres, que eu fui fazer um estágio no Museu Britânico para estudar sistemas de escrita. E eu falei, os 2 primeiros meses eu me dediquei a escrever uma série de sugestões metodológicas, não é, para os professores, numa época em que as pessoas estavam brigando muito com as cartilhas. Então, alfabetizando pelo Bá, Bê, Babu era aquela alfabetização tradicional das cartilhas. Para discutir isso, eu tive que colocar dentro da discussão muitas outras coisas, não é? Não é só a cartilha. Então, a cartilha também, mas métodos, sugestões, metodologias, isso no sentido de ajudar o professor. Esse livro ficou parado na editora Scipione durante 10 anos, porque a Scipione vendia cartilhas e, obviamente, o livro era contra as cartilhas. Bom, depois as cartilhas caíram em descrédito, as pessoas não queriam mais as cartilhas. Aí essas outras obras que criticavam as cartilhas, inclusive o meu livro, ficaram em evidência, eles publicaram. E eu sei que muitos professores gostaram, porque
o livro traz uma série de informações linguísticas que eles não achavam em outros lugares. Bom, isso foi o livro foi publicado em 98, eu escrevi em 88 e foi publicado em 98. E isso foi até mais ou menos 2005, um pouco antes, quando a questão da educação, alfabetização, ficou fortemente vinculada a projetos, não mais da cartilha, mas a projetos elaborados pelas secretarias de educação. E o meu livro também não era o que eles queriam, porque nessa época era o construtivismo que veio dominar essa coisa toda. E por causa disso, eles começaram a fazer edições, várias edições, não é? No sentido de atender ao pedido das pessoas. E mais recentemente, eles simplesmente pararam de produzir. Então, estava fora de estoque, que é a situação que se encontra hoje. No começo do ano, deste ano, eu fui lá na Cipione, que não existe mais, agora é a Somos, né? Eu falei, olha, vocês não querem mais editar o livro, tem muita gente que me pede, pergunta, então qual é a situação? Eles disseram que não vão publicar mais, não tem interesse, e que eu podia fazer um distrato, isto é, simplesmente fechar aquele contrato editorial com eles. E a gente assinou um contrato. A minha ideia é colocar isso no meu site, mas isso eu preciso preparar toda uma edição tipo e-book para deixar à disposição no site. Isso é uma coisa que eu pretendo fazer, mas é um projeto para o futuro próximo, não imediato. Falando em projetos, professora, a gente sabe que o senhor hoje é um professor aposentado, né? Mas quais são os seus projetos aí pensando a alfabetização em linguística? Bom, essa é uma outra história. Eu escrevi o Alfabetizando sobre a Baby Bambu por causa do começo do construtivismo, que estava sendo impingido, estava obrigando os professores a seguir um caminho que eu achava que era muito ruim, né? Mas não era só isso, tinha outros envolvimentos. Aí passaram os anos, eu fiquei quietinho no meu canto, né? Quando eu me aposentei em 2015, né, compulsoriamente, isto é, fui aposentado, aí eu falei, agora eu vou fazer uma série de coisas que eu queria fazer na vida. Vou estudar alemão, vou fazer ginástica, vou assistir televisão, vou assistir filme e vou fazer um trabalho para os alunos. Porque durante 40 anos eu falei para professor, não para o aluno. Não é? Eu falei, agora eu quero me envolver com o trabalho do aluno diretamente. Então eu vou fazer um projeto de alfabetização. O que é o projeto de alfabetização? Eu parei para pensar essas coisas todas, esses anos todos. Eu disse, tem 3 coisas que são mais importantes. A primeira é fazer um livrinho para ensinar para o aluno aprender a decifrar a escrita, que eu chamei o pulo do sapo. Depois um outro livrinho que é para o aluno aprender a lidar com a escrita, desde a parte mecânica da escrita até saber pensar uma palavra e escrever uma palavra, chegando até a ortografia. E o terceiro material é um material de apoio para o professor, porque há muitas ideias dispersas, né, e que algumas tradicionais que a gente podia recuperar, por exemplo, cantigas de roda, provérbios, essas coisas de rima, que são coisas antigas da escola que eu acho que vale a pena a gente manter.
e outras coisas mais novas, músicas, por exemplo, né? Tem músicas do Vinícius e de outros, alguns poemas que a gente pode, o Trem de Ferro, do Manuel Bandeira, por exemplo. Então, eu fui juntando esse material numa graduação que vai desde essas cantigas de roda, não é? Até textos de obras, alguns contos, algumas coisas que são mais elaboradas. Isso deu um livrinho que eu chamo de antologia. Eu, na minha história escolar, eu sempre conheci muitas antologias importantes, que eram livros interessantes para a gente consultar. Então, essa é a terceira parte. Mas o projeto tinha que ter mais coisas. Então, por exemplo, eu fiz um livrinho explicando para o professor o que é o método. Eu fiz não montei ainda, mas já escrevi um vídeo sobre cada uma das lições. Tem um livrinho que é para o aluno levar para a família saber o que a escola está fazendo, por que está usando aquilo lá, etc. Esse método, da onde a gente sai e aonde a gente vai chegar. Não é? Existem cartazes também, porque nas sugestões de atividades, existe também um livrinho de atividades, umas 50 atividades, algumas tradicionais, algumas novas, que eu acho que não são muito comuns na escola, mas que eu acho que são interessantes. E algumas dessas atividades têm painéis, que são para fazer o professor elaborar projetos. Então, por exemplo, animais. Então tem um cartaz de animais, os alunos fazendo um projeto sobre animais. Tem um sobre comida, então, sobre comida. E tem vários desses painéis que eu já montei. Uma série de trabalhos antigos e alguns novos, que são chamados trabalhos de apoio. Então, para saber como é que eu penso a alfabetização. Tem palestra de hoje, por exemplo, tem texto, essa coisa toda, que explica, de um certo modo, não é? O que eu penso. Então, isso faz parte do projeto atualmente. Não é tudo que eu fiz, mas algumas coisas selecionadas que vão entrar nessa história. E que mais que tem? Tem mais uma coisa que são os textos que eu andei escrevendo de história infanto-juvenil, para sair um pouco da temática tradicional que eu vejo nas feiras de livro. Né? Então, é claro que tem muitos livros interessantes, pessoas famosas que fizeram coisas boas, né? Mas eu acho que está faltando uma coisa que é mais do meu estilo. Por exemplo, a história de ficção científica. Eu gosto muito de ficção científica, mas eu não acho livro infantil de ficção científica. Então, eu escrevi algumas histórias. Por exemplo, conversa de robô. Um robô conversando com outro, falando do mundo. Tem um robô que reclama do patrão que é mal educado. E coisas desse tipo. Tem coisas sobre índios também, histórias que envolvem índio, trabalhadores. E até histórias que envolvem coisas de escola também, né? Mas de um ponto de vista assim, um pouco crítico, porque faz parte da realidade das crianças. Então, isso é que eu estou trabalhando esses últimos 4 anos, né? O mais difícil foi fazer o primeiro livrinho, que é o Pulo do Sapo. Por que é o Pulo do Sapo? Eu vou revelar aqui em primeira mão por que eu pus isso. Porque uma vez eu fui convidado para fazer um artigo que acabou tendo o título O Príncipe que Virou Sapo, né? Que é baseado na história do Thomas Edison, que ele, quando era pequeno, entrou na escola
e a mãe toda gloriosa, dizendo que ele ia ser um grande homem na vida, né? Toda mãe fala isso, era novidade. E começou a receber, a mãe, muitas críticas da escola, dizendo que o menino não era atento, que ele não conseguia entender as coisas, não conseguia fazer nada certo. Não é? Então, a mãe que achava que ele era um príncipe, e a escola veio dizer que ele era um sapo. Não é? E aí a mãe tirou o Thomas Edison da escola e educou o Thomas Edison. Ele nunca foi à escola. Foi só aquele comecinho da vida dele. Mas, como ele era uma pessoa que gostava muito das coisas da escola, ele estudou, aprendeu e se tornou um dos maiores inventores do mundo. Muitas dessas luzes que a gente está vendo, em grande parte, é graças ao Thomas Edison. Mas a escola mandou ele embora, não quis saber. Então, a palavra sapo, para mim, tinha uma conotação muito peculiar. São aqueles alunos que a escola acha que são sapos, mas na verdade são príncipes. Por isso que chama o pulo do sapo. Pulo do sapo. Muito bom. Então, professor, encerrando aqui os nossos questionamentos, eu gostaria que o senhor deixasse brevemente uma mensagem para os nossos professores alfabetizadores, né? O nosso município de Cascavel, nós somos 280 professores alfabetizadores, aí só da rede municipal, né? Não estou contando a rede particular. E são pessoas que vêm acompanhando essa questão do ensinar, a vontade, o desejo de que esse aluno realmente se alfabetize. Qual a sua mensagem final para eles? Bom, eu acho que a única coisa que eu posso dizer e desenvolver é que o professor que vai trabalhar com alfabetização, ele precisa saber como é que a gente faz para ler uma palavra. Como é que eu leio a palavra sapo? Porque se ele souber ler a palavra sapo, se ele souber explicar para o aluno como é que ele faz para ler a palavra sapo, o aluno depois vai aprender a ler uma outra palavra, e uma outra palavra. E dali a pouco não precisa explicar mais nada, porque as regras vão aparecer e o processo vão se tornar naturais. É por isso que quando eu pergunto para uma pessoa como é que você faz para ler a palavra casa, ele não sabe dizer para mim. Porque está escrito casa, mas não é essa. Então, hoje eu mostrei, por exemplo, que existem algumas ideias que são subjacentes a essa falta de consciência que a gente tem de como a gente faz para ler. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça, todas essas regras, todas essas informações, que são, na verdade, baseadas na linguística, para a gente poder dizer para o aluno como é que se faz para ler a palavra sapo. Se você souber ler a palavra sapo, você vai saber ler a palavra gato, vai saber ler a palavra mato, através de um processo de pares mínimos, linguística, e depois você pode pegar outras palavras que não são pares mínimos e você vai usar o mesmo processo. Né? E com isso você vai saber explicar por que você lê e o que é que você faz para ler. Essa é a questão básica, fundamental. E como é que a gente aprende isso? Aprendendo. Né? Eu estou sugerindo, por exemplo, estudar um pouco de linguística. Né? Sobretudo, trabalhos de linguística que já entram no campo da alfabetização. Porque a linguística ela é muito grande, tem muitas áreas. Também não adianta você estudar tudo da linguística. Mas existe já um conjunto de obras já voltadas para a alfabetização. Então, eu acho que essa é uma boa indicação para quem acha que não sabe e gostaria de saber. Então, nós agradecemos a presença do professor Luiz Carlos Cagliari aqui em Cascavel. Bem-vindo, bom retorno e esperamos vê-lo mais vezes. Tomara que a gente possa discutir mais projetos. E quando estiver pronto a sua obra, seus 3 volumes aí básicos, né, desse novo projeto,
veja como a gente consegue ter acesso, né? Nós temos muito interesse, sim, nesse caminho. Esse trabalho é um trabalho que tem muito de individual, pessoal, mas é um trabalho que tem objetivos sociais. Isso. Não é para ficar engavetado, é para ser usado. Isso mesmo. Aí eu vou ver como é que eu faço. É isso mesmo. Obrigada, professor. Eu que agradeço.